Vamos dar continuidade aqui no livro de Romanos. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, né, irmãos? Eu estava vendo lá em casa, fazem um ano que nós estamos no livro de Romanos. Um ano já. Nós estamos no livro de Romanos. E, irmã Vânia? Que bênção, né? Que maravilha. E nós estamos mais ou menos no meio, né? Mais ou menos na metade aqui do livro de Romanos. Mas é uma bênção, irmãos. Como eu sempre tenho dito para os irmãos aqui, o livro de Romanos é um manancial de águas vivas, sem tamanho. Nós temos o privilégio, irmãos. Ontem eu estava conversando com um pastor, e eu estava vendo com ele a respeito da situação. A grande maioria das igrejas, infelizmente, perdem aquilo que de mais precioso a Bíblia tem para nos oferecer, que são essas grandes verdades que nós temos aprendido aqui no livro de Romanos. Uma coisa que ele me falou, que eu fiquei pensando, é que uma pessoa indagou ele, uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, como que pode, se Deus é bom, como que pode ter acontecido aquele fato que aconteceu com Saul, que Deus falou para ele exterminar todo aquele povo? Se eu não me engano, eram os ismaelitas, se eu não me engano, que Deus mandou Saul ir e exterminar. Talvez a irmã Maria das Graças, irmão José aqui, se lembre melhor dessa passagem que a Bíblia relata. E aí Saul foi e ele desobedeceu a ordem, ele não matou, ele trouxe preso, o pastor Daniel com certeza se lembra, ele trouxe preso o rei Agag, se eu não me engano. E aí Deus, naquele momento, Deus tirou a unção que tinha dado para o rei Saul, porque ele desobedeceu, né? E Samuel, que era profeta, sacerdote naquela época, Samuel chegou e falou duramente com ele, por causa justamente da desobediência, que ele não obedeceu a Deus. Naquele momento foi tirado o Espírito Santo do rei Saul. Naquele momento ele perdeu a unção. E aí essa pessoa chegou para esse pastor e falou com ele, né? Falou: mas se Deus é bom, por que Deus mandou Saul ir matar todo aquele povo? Crianças, mulheres, os animais, não era para deixar ninguém. E Saul não matou todos. Saul desobedeceu a ordem de Deus. E aí é interessante, né? Porque uma pessoa, um desavisado qualquer, lê essa passagem na Bíblia e diz assim: mas Deus não é bom. Isso aí é utilizado pelos ateus. Os ateus se utilizam dessas passagens para dizer que Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não mandava matar inocentes. Mas aí que está. Quando nós vamos estudar Romanos, que nós estudamos aqui, nós vimos que não existe inocente. Nós provamos aqui. Salmo 32, Salmo 51, Davi falou assim: em pecado fui concebido, em pecado me gerou minha mãe. E nós vimos aqui também que as crianças, mulheres, homens, grandes, velhos e pequenos, morreram de Adão até Moisés. Mas como que eles poderiam morrer, irmã Maria das Graças? Como que essas pessoas, vamos entender aqui, antes de nós entrar aqui, vamos conversar um pouquinho aqui. Como que essas pessoas que nasceram de Adão até Moisés morreram? Por que morreram? O salário do pecado é a morte. E quem que dá a sentença de morte? A lei. É a lei que condena, a lei de Deus que condena. Mas a lei foi dada só em Moisés. Então por que essas pessoas morreram antes, se a lei não tinha sido dada ainda? É porque o pecado foi transmitido desde Adão para cá, de pai para filho. O pecado sempre é transmitido pelo nascimento. É por isso que crianças morriam, mulheres morriam. A única maneira de nós entendermos isso, e só quem vem na terça-feira consegue raciocinar e entender esses mistérios. Quem não vem não dá conta. Porque, irmãos, vamos raciocinar aqui, vamos pensar. Se é a lei que condena, se é a lei, irmãos, olha só, vamos supor que não houvesse lei, a lei civil no nosso país aqui,
Se alguém me fechasse ali no trânsito, eu poderia muito bem sacar de uma arma e matar ele. Matava ele, continuava o caminho, não tinha lei, não tem polícia. Eu bati na minha mulher, não tem Maria da Penha, não tem lei. Aonde não tem lei, não tem transgressão. Amém? E antes da lei ser dada por Moisés, por que as pessoas morriam? Está certo que o salário do pecado é a morte, as pessoas têm que morrer, porque pecaram, mas não tinha lei para dizer assim, você pecou, não tinha lei antes de Moisés. Então a única forma que nós aprendemos aqui, isso nós já estudamos aqui em Romanos, lembra? Isso nós já estudamos. A única forma de compreender isso aí é que o pecado de Adão e Eva foi passando de pai para filho. Só que quando veio a lei instituiu e disse assim, a lei só mostrou, irmãos, entenda a lei como uma luz que você entra num quarto escuro e aí você liga a tomada, aí ilumina tudo. Por exemplo, já aconteceu de vir para a igreja com a camisa branca, até eu tenho a camisa branca, aí já aconteceu de no caminho alguma coisa, se esbarrar em alguma coisa, em roupa branca você sabe, esbarrou, sujou, esbarrei, aí chega na igreja, a hora que chega naquela lâmpada ali que é mais forte, vixe, está sujo. Por que eu vi que estava sujo? E se tivesse escuro? Não ia ver que estava sujo. A lâmpada mostrou. Então entenda a lei de Deus como uma lâmpada em um local escuro. Ela mostra o problema, mas não lava a camisa. A lei só mostra o problema, mas não lava a camisa. A lei mostra que nós somos pecadores, mas não dá a solução. A lei mostra, fala assim, pecou, merece inferno, merece inferno, merece inferno, merece inferno, merece inferno. Por quê? Porque pecou. A lei só mostra o problema. Mas e aí? Cadê a solução? A solução está na cruz, está no sacrifício, está no Calvário. A solução para o problema é Jesus. É por isso que eu sempre digo assim, entenda Jesus como se fosse uma tábua. O rio Araguaia está lá em cima. Uma vez quase chegou na ponte, né? Ficou pertinho da ponte o Araguaia. Entenda, ficou beiradinha a ponte, né? Alguém lembra? Foi em 94, se eu não me engano. 81 também, né? Entenda assim, caiu da ponte. Você caiu da ponte, não sabe nadar. O rio transbordando. O que você faz? Você tenta se agarrar em qualquer pau que você achar. Se achar uma tábua, você agarra ali. Graças a Deus, achei Jesus é essa tábua de salvação. É a única coisa que nós devemos nos segurar. Se tirar Jesus da história, é inferno, irmãos. E às vezes os crentes não têm consciência disso. Que se você tirar Jesus, é por isso que a nossa mensagem deveria ser Jesus, 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 Jesus. Você deveria começar a pregar a respeito de Abraão e dizer assim, mas peraí, Abraão foi o pai da fé, mas ele apontava para um Messias. A vida de Abraão tinha falhas, desceu para o Egito, mentiu que a esposa era irmã, né? Ele tinha as falhas, mas a Bíblia, o Antigo Testamento sempre apontou para Cristo, sempre. Instituição da Páscoa apontava para Cristo, Cordeiro Pascal. Lá atrás talvez eles não entenderam, a hora que Deus instituiu a Páscoa. Pensa bem, Deus chega para Moisés e diz assim, Moisés, você vai pegar um cordeiro, antes de vocês saírem do Egito, vocês vão fazer assim, vocês vão pegar um cordeiro, vão fazer os pães asmos sem fermento, vão pegar as ervas amargas, e essas ervas amargas significam muita coisa. Por que é amarga? É porque o negócio não é fácil, não é só docinho aqui na terra, tem ervas amargas. Pão sem fermento, fermento sempre simbolizou o pecado na Bíblia. Fermento dos fariseus, lembra? Hipocrisia, a gente tem que lutar contra isso todos os dias. Tira, Senhor, a hipocrisia do meu coração, tira. Eu estava conversando com o pastor ontem, e ele estava falando assim, pastor, a primeira coisa que um pastor tem que lutar é contra o ego. Porque às vezes a gente acha que é pastor, não, eu sou o melhor, eu sou superior, eu que mando aqui. Não, eu sou o menor, é eu que tenho que lavar os banheiros, é eu que tenho que limpar a igreja, sou eu que tenho que pegar água e servir para os irmãos, porque Jesus falou, aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Eu estava falando com a irmã Maria das Graças, antes de entrar no texto, daqui a pouquinho nós entramos, rapidinho.
Estava falando com a irmã Maria das Graças sobre o negócio da Santa Ceia. Aquilo ali simboliza algo maravilhoso, irmãos. Como seria tão bom se nós todos tivéssemos o privilégio de servir a Santa Ceia. Porque aquilo ali significa muito, né? Você pegar e servir. Irmãos, nós nascemos para isso. Nós nascemos para servir. Aquilo ali significa muita coisa. Às vezes tem gente que vem aqui, pega e serve, nem se liga da importância que tem. Está servindo, aquilo ali significa muito. Eu estou servindo. Eu aqui na pregação, eu estou servindo vocês. Eu estou alimentando lá em casa, eu moí o alho, estudando a palavra, né? Eu moí o alho, cortei os temperinhos verde, preparei tudo direitinho, cheguei aqui com um pãozinho quente para vocês, né? Maná do céu. Lá em casa eu moí o alho, fiz tudo direitinho, cortei tudo direitinho, coloco um alhozinho. Minha mãe colocava um pouquinho de açúcar, dá uma queimadinha assim antes de jogar o frango, para o frango ficar vermelhinho. Dava uma diferença, um sabor diferenciado no frango. Aquele açúcar caramelizado, bem pouquinho, pode ser muito, senão fica doce. Aí não presta. Tem que ser pouquinho, só para para ficar vermelhinho. Eu trouxe o alimento, né? Nós nascemos para servir. Esse é o segredo, irmãos, da vida. Esse é o segredo. Quando a pessoa descobre que você nasceu para servir os outros, a sua vida muda. Porque aí você começa a semear. Não é assim? Você começa a semear. E você sabe por que nós não colhemos em abundância? Nem sei por que eu estou falando isso. Você sabe por que nós não colhemos em abundância? Porque nós não semeia. A gente fica pensando assim, o irmão Zé bate lá na minha porta lá, pede uma chave de fenda emprestada, e eu tenho a chave de fenda, não vou emprestar não, se emprestar de repente nem volta. E a Bíblia condena em Provérbios, se você não pode reter, é melhor você dar do que emprestar, a Bíblia fala. E se você tiver, não é para dizer que você não tem, tá? A Bíblia diz. E aí a gente tem que auxiliar uns aos outros, porque quando você começa a semear, você começa a ajudar os outros, você começa a colher. Você está andando de moto, irmãos, esse dia aconteceu comigo, agora eu entro, calma, agora eu entro na Bíblia aqui. Esse dia eu estava de moto, eu estava indo lá para o Wildes, de moto, e eu botei dentro do baú da moto um monte de chave, para mim ir lá arrumar o ar-condicionado dele, estava com problema. E aí eu estava indo, a hora que eu virei ali, irmãos, na esquina ali para pegar aquela pista lá para o Café Viola, um cara veio de lá para cá assim, a motinha velha, a corrente entrou ali, caiu a corrente, e travou. Irmãos, a moto dele fez isso aqui, ele quase caiu assim, e eu vi aquilo ali, e eu estava com pressa, eu fui embora, com um monte de chave dentro do baú, aquilo lá, irmãos, ficou o dia inteiro na minha cabeça, martelando. Por que eu não parei? Por que eu não ajudei? Por que eu não ajudei? Irmão, se eu tivesse parado e tivesse semeado ali, meu amigo, você quer uma ajuda? Eu estou com uma chave aqui, eu te ajudo a tirar a corrente. Coitado, ficou lá com a mão, provavelmente sujou tudo, e eu com a chave. Eu perdi a oportunidade de semear. Talvez depois eu ia colher muito, 100 vezes mais. Tem até uma história de um pastor que ele conta, diz que o pastor, esqueci o nome dele. Ele conta, diz que ele, toda vez na estrada, ele parava o carro para ajudar os outros. Se ele visse um carro, ele parava. O carro estragado, ele parava e ajudava. Aí um dia, diz que ele estava com o obreiro dele viajando, o carro dele estragou. Aí ele falou assim, passou Luciano Subirá. Ele falou assim, falou pro obreiro dele, falou assim, não precisa descer não desce não. Deus vai mandar uma pessoa aqui agora para nos ajudar. A pessoa agora, vai vir aqui agora, pode contar no relógio aí, conta aí, 3 minutos. Disse que o rapaz olhou para ele e falou, pastor, faz isso não, pastor, nós estamos no meio do mato aqui, nem carro passou por nós hoje. Vai vir não, pastor. Disse que o camarada ficou assim, incrédulo, né? Irmão, disse que assim, foi questão de 2 minutos no máximo, a caminhoneta parou atrás.
Ele falou assim, tá vendo? Agora desce e abre o capô, que chegou a ajuda, Deus mandou. Diz que o cara chegou, o cara falou assim, não, eu tenho um cambão, vou rebocar vocês até a minha oficina ali na próxima cidade, eu sou crente, eu conheço o senhor da internet, e o senhor vai ficar lá em casa, vou hospedar o senhor até arrumar o carro. Se o senhor quiser, você ainda prega na nossa igreja lá hoje. Irmãos, Deus é um Deus bondoso, e nós é que temos a fé pequena. E nós não colhemos porque nós retemos a semente. Nós pega a semente assim, começa a enfiar dentro da roupa, dos bolsos, retém a semente, ou come. Às vezes você come a semente. E a Bíblia diz, eu já preguei ali, Deus dá o pão. O que mais? Deus dá o pão e a semente. Deus dá o pão é para comer, a semente é para semear. Já preguei ali já sobre isso. Deus dá o pão é para você comer, a semente é para semear. Aí tem gente que recebe o pão de Deus, recebe a semente, come o pão e pega a semente e come, ou guarda, esconde, aí apodrece, aí não colhe, porque não semeou. Eu vou pregar isso aí, se Deus quiser, pastor. Se o senhor não pregar, pastor Daniel, eu vou pregar. Se o senhor não pregar, irmão Zé, eu vou pregar. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito achará. Irmãos, às vezes demora 20 anos para colher. Lançou o pão sobre as águas, depois de muito ou achará. Acabou a gasolina. Depois que passa aquele combate, na subida acabou. Aí viu um rapaz, parou, viu a moto, foi lá. Vamos lá buscar essa gasolina. Aí ele entrou, chegou no posto meio aqui, pôs a gasolina e ele me levou lá. Aí eu falei, quanto é? Nada. Tá vendo? Deus é bom o tempo todo. Vai na igreja, né? Lá. Isso. Verdade, é verdade, tá vendo? Para os irmãos que não ouviram aqui, ela está falando aqui que ela me lançou sobre as águas, né? E eu sou fruto de uma ação dela. Foi uma ação, irmãos, foi num culto, uma ação, e ela me deu de oferta. As moças estavam segurando cada um a ponta do lençol para receber oferta numa toalha. E daí eu não tinha oferta, peguei o pastor Samuel, que era pequenininho, e coloquei lá. Daí o pastor diz, olha que coisa linda que o senhor recebeu. Daí oraram tudo ali, o pastor pegou ele nas mãos, eu estou lembrando até hoje, ele estava com um macacãozinho azul e branco. Ergueu o menino, vim para cima assim e falou, o senhor já recebeu tua oferta, irmã, agora venha pegar e crie para mim, para o Senhor. Crie para o Senhor, que ele vai ser uma bênção nas mãos de Deus. E está aí, de 3 filhos, o único que é pastor, os outros são crentes, mas o pastor é ele. E eu sempre gostei de ficar dentro da igreja. Irmãos, eu sempre gostei de ficar dentro da igreja. Sempre gostei de ficar dentro da igreja. Meu pai era pastor lá no Anchieta, e eu entrava escondido dentro da igreja, escondido. Pegava a chave escondido como se fosse um crime. E eu pegava a guitarra e eu ficava, durante o culto eu ficava olhando os meninos tocar. E eu ficava onde que eles colocavam o dedo, eu ficava olhando, eu guardava na memória onde que eles colocavam o dedo na guitarra. E aí por isso, irmãos, é por isso que eu digo assim, ó. É por isso que eu digo uma coisa, eu tenho uma coisa comigo. Às vezes eu não falo porque às vezes pode ter gente na igreja que não gosta, mas é assim, ó, a vida é mais ou menos assim. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Ah, não tenho tempo. Não, vixe. Não, irmão, você não faz porque você não quer. Porque quem quer, 4 horas da manhã vira dia. Quem quer, meia-noite está estudando. Não, eu quero alguma coisa. Lute por isso, se dedique. Eu vi, irmãos, eu falo para os irmãos que estão aqui, poucos,
Mas tempo atrás eu vi uma pessoa falando assim: eu orei, jejuei pelo emprego. Irmãos, tem hora que você não precisa, você não tem que orar pelo emprego, tem hora que você tem que entregar currículo. Porque é assim, ó, quando Moisés estava lá na beira do Mar Vermelho, e os inimigos atrás, e era a montanha dos lados, e o Mar Vermelho na frente, ele começou a orar: Senhor, leia o texto, Senhor, abra o mar, dá uma solução. Deus olhou para ele e disse assim: Moisés, agora não é a hora de orar. O que você tem na mão? O cajado. Levanta o cajado e estende a tua mão. Só. Olha a ação. Levantou o cajado e estendeu a mão. O mar, ó. Leia. Êxodo. Está ali no início do Êxodo. Tem hora que não é a hora de orar. Tem hora que a hora é de agir. Tem que agir. Amém? Irmãos, nós estudamos 3 versículos, nós estamos nesses 3 versículos há o quê? Umas 3 semanas? Por aí. Irmãos, olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é um sabemos, talvez, quem sabe, é um sabemos de certeza absoluta. Irmãos, Romanos é a chave que você tem que andar com ela na mão. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, todo ele é uma chave. O início já traz para você algo que, irmãos, deveria nos fazer pular de alegria. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Satanás pode chegar para você e ficar buzinando no seu ouvido, dizendo assim: você pecou, você isso, você aquilo. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, Satanás tinha uma função que ele perdeu na cruz do Calvário. Aliás, ele tinha 2 funções. 2 funções que ele perdeu na cruz do Calvário. Uma função que ele tinha é aquilo que nós vemos no livro de Jó, que ele tinha acesso, ele podia ir lá e acusar, dia e noite acusava os filhos de Deus. Olha lá, Maria pecou, olha lá, Adriana pecou, olha lá, o Zé pecou, olha lá, pecou, foi tirado na cruz do Calvário. Essa foi uma derrocada de Satanás, na cruz do Calvário. Outra coisa que ele perdeu foi o domínio sobre todas as coisas, foi tirado dele, porque Jesus falou. Irmãos, isso aqui não é eu que estou falando, está na Bíblia. O que Jesus falou no finalzinho dos evangelhos? O que ele falou? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Irmãos, quem tem o poder hoje? Jesus. Eu estava conversando também, outra coisa muito importante, vou lembrando aqui, aí vai indo. Irmãos, ele não tem mais o poder de acusar, ele perdeu o domínio sobre todas as coisas. Olha só, na cruz, Jesus anteviu a queda, houve uma queda de Satanás na cruz do Calvário. Jesus, o que Jesus falou depois que os 70 enviados foram e retornaram? Eles retornaram tudo alegre. Jesus, em teu nome os demônios se submetem a nós, em teu nome. Jesus, eu imagino Jesus assim parado, olhou para eles e falou: irmãos, engraçado que Jesus nunca falava assim aquilo, uma coisa assim, parece que você estava indo com uma coisa, Jesus estava falando outra coisa totalmente diferente. Eles todos felizes: Jesus, em teu nome os demônios se submetem. Jesus olha para eles e fala assim: vocês não deveriam se alegrar por isso, vocês deveriam se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu imagino eles assim: peraí, nós estamos falando de uma coisa, Jesus vem com outra. Eu imagino eles ficavam olhando para Jesus assim, deveriam dizer assim: mas não, está falando de uma coisa, ele fala de outra. Aí ele fala de uma coisa mais esquisita ainda, que ninguém entendeu nada, e agora nós entendemos. O que ele fala depois? Ele fala assim: eu vi, enquanto vocês iam, eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Irmãos, eu falo isso, o corpo
Satanás caindo, irmãos, por quê? Porque o evangelho estava saindo, começando a ser pregado. 70 foram enviados com o evangelho. Irmãos, começou bem pequenininho lá atrás, o evangelho foi se, começou pequenininho, 120, primeiro foram 70 enviados, depois 120, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu e capacitou eles para pregar o evangelho. Eu via Satanás caindo como um relâmpago, queda de Satanás, ele perdeu muita coisa. Irmãos, Satanás nunca imaginava que a cruz ia ser, ele ia ter a cabeça dele esmagada na cruz do Calvário. Nunca Satanás imaginava. Sabe por que ele não imaginava? Porque ele usou, usou quem? Judas, usou talvez até o sumo sacerdote Anás e Caifás, né? Principalmente Judas, o ladrão da cruz, né? Judas, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Irmãos, não foi demônio, foi o próprio, entrou em Judas. E olha só, às vezes, irmãos, a gente se engana muito, porque a gente pensa assim, quando a pessoa está endemoniada na igreja, a pessoa se, né, e quebra a cadeira. Irmãos, olha só, não foi demônio, foi o próprio Lucifer, o próprio Satanás que entrou em Judas, e entrou no corpo de Judas, e Jesus olhou para ele e disse assim: aquilo que você tem que fazer, faz logo. E ele levantou, ele não estava escumando a boca, não estava virando os olhos, não estava quebrando cadeira, ele levantou, foi lá, pegou e traiu Jesus. Tem muita gente às vezes dentro da igreja, cheio de demônios, se levantando contra. Ontem eu vi claramente isso aí. A ação de Satanás, tentando desmantelar a obra do Senhor. A gente vê claramente, para destruir, exatamente. Cometeu suicídio. E é engraçado, irmãos. E Jesus já tinha falado a respeito de Judas. Jesus chamou Judas de o filho da perdição. Jesus chamou Judas de filho da perdição. Jesus sabia quem eram as suas ovelhas. Eu sei quem são as minhas ovelhas. Elas me ouvem, elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. E é aquelas que o meu Pai me dá, ninguém pode tirar da minha mão. E ele sabia que Judas ia trair ele. Irmãos, olha a consequência do pecado na vida de um ímpio e olha a consequência do pecado na vida de um injusto. A consequência do pecado na vida de Judas, o que foi a consequência? Morte. E o que foi a consequência na vida de Pedro? Pecou? Traiu Jesus? Talvez tenha sido até pior. A Bíblia diz que ele falou palavras fortes. Eu não conheço. Teve uma hora que ele se irritou e falou algo, talvez falou algum palavrão, talvez, não sei, alguma coisa forte. Quando indagaram ele se ele conhecia Jesus, não, você andava com ele, o teu falar te condena. Não, nunca vi esse camarada. Depois, o que acontece? Irmãos, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. E tem muitas outras passagens na Bíblia que falam a mesma coisa. Que Deus dá o arrependimento para os seus. É Deus que dá o arrependimento. Amém? É Deus que dá o arrependimento. Ele se arrependeu. O pecado gera o que? Tristeza no crente. É por isso que eu digo aqui, irmãos, existe diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. E outra vez vereis a diferença. Existe diferença, porque o pecado no ímpio, irmãos, ele não está nem aí. Você nunca vai ver um ímpio pensando assim: pequei. Mas quando um salvo, quando a ovelha do aprisco de Jesus, quando peca, ele se arrepende profundamente e sai pensando assim: por que eu fiz isso? Por que eu pequei? Aí que está a diferença.
Tem o temor de Deus no coração. A consciência, porque o Espírito Santo, exatamente, exatamente, o Espírito Santo é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que vem e fala assim para você: não faz. Que o Espírito Santo coloque temor no nosso coração para que a gente não venha pecar contra ele. É aquilo que o salmista Davi falou lá no finalzinho do Salmo 139: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos da justiça. Sonda o meu coração. A gente deveria pedir isso todos os dias: Senhor, sonda o meu coração. Irmãos, aqui, agora vamos tentar entrar aqui. Vixe, já passei muito tempo do tempo aqui. Eu estou vendo que nós vamos ficar nesses 3 versículos aqui uns 2 meses. Irmãos, primeiro lugar que eu queria falar com os irmãos aqui essa noite, o pecado, nós ainda não estamos livres do pecado aqui. Nós ainda não estamos livres. A gente vê em Romanos 7, nós vimos aqui aquela luta, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, eu faço o mal. Aí o grito no finalzinho lá de Romanos 7, ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vemos claramente que o pecado ainda tem ação, infelizmente. Nós ainda não estamos totalmente livres da ação. Nós somos nova criatura. Nós somos aquilo que eu sempre digo aqui, irmãos: Deus está refazendo todas as coisas. Aquilo que o pecado destruiu lá atrás, Deus vai restaurar. A natureza geme como em partos de dores, esperando que os filhos de Deus sejam revelados. Irmãos, a natureza fica roendo as unhas, esperando: quando que os filhos de Deus vão ser revelados? A natureza, ela foi colocada numa posição que ela não quer estar. Romanos 8. Quem mais que geme? Nós também gememos, ansiando, esperando pela adoção de filhos, pela redenção do nosso corpo. Nós também gememos. Quem mais que geme? São 3 gemidos. O Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, e Ele intercede por nós. Os 3 gemidos que nós falamos aqui na terça-feira. Outra coisa que eu queria falar com os irmãos aqui, que eu estava falando: o pecado, ele embaça a nossa visão, ele embaça a nossa vista. Nós não conseguimos ver claramente. Nós não conseguimos ver claramente as coisas. Nós somos tendencionados, irmãos. Eu antes de entrar aqui, eu preciso falar com os irmãos essa noite sobre isso aqui. Isso aqui é base, irmão. Isso aqui é base. Isso aqui eu preciso falar para vocês terem essa base, esse alicerce. Nem que nós fiquemos 1 ano aqui, só nesse Romanos 8 aqui. No capítulo 5 de Apocalipse, nós vemos que João estava chorando, desesperado, porque ele viu, irmãos, ele viu assim, ele viu um rolo, e esse rolo, ninguém era digno de abrir esse rolo e desatar os 7 selos, o livro. E ele chorava. Irmãos, aquilo ali fala de muita coisa. Aquilo ali fala do Calvário, capítulo 5 de Apocalipse. É muito assim, não é figurativo, mas é muito, o livro de Apocalipse em si, todo ele, é muito simbólico. A gente não pode pegar o pé da letra, Apocalipse, é muito simbólico, muito simbologia. Tem um livro ali, ninguém é capaz. E aí o que acontece? No versículo 5 aqui: então um dos anciões me disse: não chores. Diz para quem? Para João. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Quem que venceu? Jesus tinha acabado de morrer, venceu. Ele venceu. Irmãos, João chorava porque ele sabia que se não fosse revelado o conteúdo que é o evangelho daquele rolo, é o evangelho que estava ali, que ninguém era capaz de desatar. Quando João ouve um dos anciões falar: João,
calma. Eis que o quê? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Então eu vi, aí ele viu os 4 seres viventes, que simboliza, a grande maioria dos estudiosos acredita que os 4 seres viventes representam toda a criação de Deus, toda a criação. Daniel também fala sobre isso. Ele viu os 4 seres viventes e os 24 anciões de pé. Os 24 anciões significam também a igreja, 12 patriarcas, 12 apóstolos, 24, a igreja toda a igreja, os 24 anciões. E ele viu também um cordeiro que parecia ter sido morto. Jesus estava lá, já tinha subido, parecia ter sido morto. Ele tinha o que? 7 chifres. O que chifres representa a Bíblia? Poder. O que ele é? Ele é onipresente? Onipotente? Onipotente aqui, ó, a onipotência de Deus, 7 chifres. 7 significa algo completo na Bíblia. Chifres representam poder. Aqui, ó, quando ele viu os 7 chifres, quem que tinha os 7 chifres? O cordeiro. Bem como também 7 olhos, representam o que? Olhos, 7 olhos, representam o que? A onisciência de Deus. Ele vê todas as coisas, ele está em todos os lugares. 7 olhos, onisciência, um dos atributos de Deus. Que mais? Que são os 7 Espíritos de Deus, também o Espírito Santo, de uma forma completa, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita, daquele que estava sentado no trono, ou seja, ele pegou, só ele poderia ir lá e pegar o livro, só ele poderia desatar os 7 selos. Mas o ponto que eu queria chegar com os irmãos aqui, antes de entrar lá em Romanos, é que, quando ele pegou o livro, no versículo 8, do capítulo 5 de Apocalipse, os 4 seres viventes e os 24 anciões, ou seja, toda a natureza, toda a criação e toda a igreja representada ali por eles, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico dizendo, olha só, olha o que eles cantavam, ou seja, toda a natureza representada pelos 4 seres viventes e toda a igreja, todos os santos representados pelos 24 anciões. O que eles faziam? Digno és de pegar o livro e de quebrar os 7 selos. Isso aqui é uma canção, eles cantavam algo, uma canção de adoração ao Cordeiro. Digno és de pegar o livro e de quebrar os 7 selos, porque fosse morto e com teu sangue comprastes. Irmãos, isso aqui é forte, isso aqui é forte. Olha só, toda a natureza representada pelos 4 seres viventes e toda a igreja de todos os tempos representada pelos 24 anciões. Digno és. Quem que é digno? Ele é digno. Eu sou digno? Ele é digno. De quê? De pegar o livro e quebrar os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes. Irmão, não é um negócio assim, não, se Deus, quem sabe, talvez, não, irmãos, é uma coisa certa, é uma coisa concreta. Ele comprou, irmãos, ele pagou. Irmão, é a mesma coisa que você ir lá na loja e comprar um negócio e dizer assim, não é seu. Não, ele comprou, ele pagou. Irmãos, é por isso que Romanos capítulo 8 diz assim, não existe mais condenação. Irmãos, isso deveria encher o nosso coração de alegria, dizer assim, não tem mais condenação. Mas pastor, se o senhor começar a falar isso na igreja, vai ter gente que vai dizer assim, então se não tem mais condenação, eu vou para o mundo pecar, porque não tem mais condenação. É assim que funciona? Não, é questão de natureza. Se eu sou filho, eu tenho o quê? Arrependimento, porque eu recebi de quem? De Deus. Ele me deu isso. Eu peco, eu não me sinto bem com o pecado, aquilo ali me faz mal, aquilo ali me faz assim, irmãos, um filho pródigo que estava lá comendo as alfarropas, ele poderia muito bem estar na casa do pai. E o que ele fez? Todo filho pródigo, toda ovelha vai ouvir a minha voz, pode estar lá no meio dos porcos, um dia ele vai se levantar e vai ir para a casa do pai e abraçar o pai. Amém?
Olha só, mas não para por aí, não para por aqui não. O que ele fez? Ele é digno por quê? Por que ele é digno? Porque ele comprou. Por isso que não tem mais condenação. Comprou o quê? Com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de quê? Só de Israel? De toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que, irmãos, o evangelho tem que ser pregado, porque eu não sei quem que é a ovelha, a voz tem que ser pregada, nós temos que pregar. É por isso que eu disse domingo aqui: prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, prega o evangelho, porque é através da pregação do evangelho é que há transformação nos corações. Comprastes com teu sangue, quem? Os que procedem de toda tribo, língua e nação, povo e nação. E para o nosso Deus constituístes reino e sacerdote. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Isso aqui nós poderíamos ficar aqui até 2 horas da manhã. Olha só, presta atenção. E para o nosso Deus, constituísse, Ele te constituiu o quê? Reino e sacerdote. Nós fazemos parte, por isso que lá em Efésios fala que nós já reinamos com Cristo, nós já estamos sentados nas regiões celestiais, nós já reinamos com Cristo. É por isso que ele disse lá atrás, ele disse assim: se eu não falo de mim mesmo, o reino é chegado entre vós, porque estava acusando ele de expulsar demônio por Beelzebul. Ele diz assim: se eu não falo de mim mesmo, se eu estou falando da parte do Pai, é chegado o reino entre vós. O reino de Deus foi inaugurado na cruz do Calvário. Nós já reinamos com Cristo. E para o nosso Deus constituísse o que? Reino e sacerdote. Irmão, naquela época era o que? Como que funcionava naquela época? Se eu pecava, o que eu tinha que fazer? Pegar e levar, de repente, uma oferta de manjares, ou de repente 2 rolinhas, 2 pombinhos. Se eu fosse um pouco mais melhor de situação, eu levava um cordeiro, tinha que ser perfeito, sem manchas, sem nada. Eu levava. Chegava no sacerdote e dizia assim: interceda por mim. A função sacerdotal era interceder. Qual que era a função do profeta? Fazer o inverso, receber a palavra e transmitir. Era assim. O sacerdote intercedia aqui e Deus falava para o profeta e o profeta transmitia. Era assim que funcionava, era uma mão dupla. Era mais ou menos assim. Mas e hoje? O que Deus constituiu? A mesma coisa que Pedro fala, a mesma coisa que Pedro fala, João também fala a mesma coisa. Nós fomos constituídos sacerdote. É por isso que o véu se rasgou. Não existe mais a função sacerdotal. Nós fomos constituídos sacerdotes. É por isso que nós temos livre acesso para entrar lá no quarto. Irmão, não precisa mais chegar no sacerdote, não precisa mais chegar no sacerdote, não precisa mais chegar no sacerdote. Nós temos livre acesso. Nós fomos constituídos sacerdócio real, nação eleita, que Pedro fala. Geração eleita, sacerdócio real. Leia depois 1 Pedro, fala a mesma coisa. Olha só, mas o ponto que eu quero falar aqui não é esse. O que eu quero que os irmãos entendam é que aqui os 24 anciões que representam toda a igreja, e quem mais? Os 4 seres viventes que representam toda a natureza, eles se prostram em adoração a quê? A Jesus. Irmãos, nós por enquanto a nossa adoração não é muito boa não, porque nós queremos tirar muito a glória de Deus e trazer para nós, por causa do pecado. A nossa visão é meia embaçada ainda, por causa do pecado. Nós não conseguimos adorar a Deus da maneira certa. Daqui a pouquinho eu vou explicar, se der tempo. Olha só eles adoraram a Deus? Tem mais. Olha só, o versículo 11, Apocalipse capítulo 5, versículo 11. E vi e ouvi, ele viu e ouviu o que? Uma voz de muitos anjos. Os anjos, o que eles faziam? Ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória.
Irmãos, não é só a natureza, não é só a igreja, mas os anjos também cantavam e adoravam ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Amém? Para por aí? Tem mais? Não, tem mais. Tem mais. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para tudo sempre. Amém? Irmãos, se eles adoram, por que nós não adoramos da forma correta? Só que lá nossa adoração, irmãos, infelizmente, a nossa adoração aqui, ela é manchada pelo pecado e nós ainda não conseguimos adorar como deveríamos. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui para vocês essa noite? Por que eu estou falando? Por quê? Vamos ver? Irmãos, é porque eu entrei aqui em Romanos capítulo 8, nos elos da salvação. E quando nós nos deparamos com isso, primeira coisa, o pecado embaça a nossa visão e a gente não consegue adorar como deveria. Como assim, pastor? Vou explicar. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando nós entramos nessa questão aqui, o pecado embaça a nossa visão, e nós não conseguimos adorar, render graças a Deus como deveríamos. Por quê? Porque nós queremos que Deus seja como nós, aquilo que nós dizemos que nós queremos transformar Deus, o pensamento de Deus como os nossos pensamentos. E nós, a primeira coisa que nós falamos é assim: peraí, só um pouquinho, entrou nessa questão aqui, aí já começa a complicar esse negócio de predestinação. Como assim? Vamos ler de novo? Porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, eu já falei aqui, já preguei aqui, terça-feira passada, esse conhecimento não é um conhecimento qualquer. Eu conheço o irmão Zé, eu fico 10 anos sem ver ele, eu já nem me lembro mais dele. Não, esse conhecimento aqui, que nós estudamos terça-feira passada, é algo íntimo. José conheceu, não havia conhecido Maria ainda, e Maria concebeu Jesus, ou seja, não tinham tido relacionamento íntimo. Esse conhecer aqui é algo íntimo, não é um conhecer. Esse conhecer aqui é aquele mesmo conhecer que Jesus irá falar para aqueles que pecaram por omissão. Qual pecado foi esse? Me vistes nu e não me deste vestir, me vistes com sede e não me deste beber, estive com fome e não me deste comer, estive preso e não fosse me visitar. Pecado de omissão. O que Jesus dirá para esses? Eu não vos... É esse conhecer. Os que de antemão conheceu, ou seja, não é um conhecer assim, eu conheço a irmã, ela vai lá nas terça-feira, não, é algo íntimo. Ele nos conheceu quando? Quando que ele nos conheceu? Antes da fundação do mundo. Tem gente que pensa assim: o irmão Zé andava bebendo pinga aí pelo mundo, aí depois quando veio para a igreja, agora Jesus conhece. Oh meu Deus, a gente quer que Deus, nós queremos que Deus seja igual a nós, que seja finito, limitado igual a nós. Irmão, Deus já te conhecia antes de criar a terra, antes de criar o sol, antes de criar as estrelas, antes de criar o oxigênio, antes de criar tudo. Deus aqui diz que Ele nos conheceu, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, a predestinação é algo bíblico, não é uma coisa assim, não, essa linha teológica acredita, essa outra não. Todos, irmão, todo mundo que lê a Bíblia com responsabilidade, toda pessoa que lê a Bíblia com sinceridade, entende isso e vê claramente, é algo bíblico. Não tem como fugir, não existe como fugir disso. Só que nós, irmã,
a gente não fala muito porque a gente fica com medo assim. Não, se nós falar aqui de predestinação, pastor Daniel, se o senhor falar muito de predestinação aqui, tem gente que vai entender da forma errada e vai para o mundo pecar. Eu sou predestinado, eu vou para o mundo pecar. Não existe mais condenação, vou para o mundo pecar, mas é assim que funciona? Não é. Sabe por quê? Porque aqui a predestinação, aqui, qual que é o propósito da predestinação? Me diz. Qual que é o propósito dessa predestinação ali? Vocês querem que eu fale ou não? Qual que é o propósito? Olha só, vou dar o propósito. Hã? Olha só, vou dizer aqui. Conheceu de antemão, também os predestinou para quê? Predestinou para quê? Também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, nós fomos predestinados para quê? Para pecar? Para ficar lá em casa tomando suco, deitado no sofá, lá tranquilo? Não, eu já sou predestinado. Eu fui predestinado para quê? Qual que é o propósito? Para ser, ser o quê? Conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, eu fui predestinado para ser parecido com Jesus. Esse é o propósito da predestinação. Eu fui predestinado para ser parecido com Ele. Ser de meus imitadores, Paulo falou, como eu sou de Cristo. Ele tinha uma convicção tão grande, ele diz assim, vocês podem se espelhar em mim, porque eu me espelho nele, então pode se espelhar em mim. Irmãos, nós deveríamos falar isso também. Se espelha em mim, porque eu sou parecido com Ele. Olha o propósito da predestinação aqui. Antes da fundação do mundo, Ele te conheceu, para quê? Para o quê? Para ser parecido com Jesus. Então essa história de dizer assim, eu sou predestinado, então vou para o mundo pecar, isso aí não cola, porque está dizendo aqui, o propósito da predestinação é que você tem que ser parecido com Jesus. Não, pastor, ele está dizendo aí em Romanos 8, não tem mais condenação, para que eu vou para a igreja? O propósito é para ser parecido com Jesus. Esse é o propósito. E o que mais? A fim de que, olha, outro propósito aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse também é outro propósito. Ele é as primícias, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, olha a seriedade disso. Olha a seriedade disso. Elon Musk é um dos homens mais ricos do mundo. Aquele outro também, o dono da Amazon, esqueci o nome dele, também é o homem mais rico do mundo. Imagine se você recebesse uma ligação dizendo assim, você é filho do Elon Musk, minha irmã, nem sabe, eu sou filho do Elon Musk. Meu Deus, até por falar nisso, ele tem uma filha, esse Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele tem uma filha que ela entrou na justiça para não ter ele como pai. Ela não quer ter ele como pai, ela não quer herança, não quer nada. Irmão, é um dos homens mais ricos do mundo, mas ela não quer. Quando eu li isso aí na internet, eu falei assim, tá vendo? Quanta gente dentro da igreja que poderia ser chamado de filho, porque a Bíblia diz que a uns foi dado o direito de ser chamado filho, e a pessoa diz assim, não quero. Irmão, você foi chamado para ser filho, parecido com Jesus. Tem um irmão mais velho de Jesus, tem gente que diz assim, não quero. Quer aceitar Jesus? Não, hoje não. Não quer ser herdeiro de todas as coisas. Irmão, Ele é dono de tudo. E a pessoa diz que não quer ser filho. É igual a menina lá, ela entrou na justiça porque ela não quer ter ele como pai. E ele é um dos homens mais ricos do mundo. Ela não quer nada dele. Ela quer viver. Não quer. Mas eu fiquei pensando nisso, tem gente dentro da igreja que não quer Jesus. Não, eu vou lá porque assim, eu não gosto de ficar sozinho em casa, lá tem as amigas, tem os irmãos que eu posso ver. Tem gente que vê a igreja como se fosse um clube. É um clube, eu vou lá, no domingo eu vejo as pessoas, eu cumprimento, eu abraço todo mundo, mas a pessoa ainda não foi transformada por dentro, não foi mudada, não foi transformada. Amém? Vamos ver aqui, irmãos, só um pouquinho aqui, eu prometo para os irmãos, só um pouquinho a respeito desse. Esse conheceu, eu falei aqui, acho que eu não vou falar de novo não, porque senão vai ficar muito comprido, mas eu já falei sobre esse conhecimento aqui de Deus.
um dos propósitos da predestinação, predestinou para e andar em amor, como também Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, aroma suave. Andar em amor, como também Cristo nos amou. Ou seja, nós temos que ser parecidos com Ele. O que mais? 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, caiu o véu, tinha um véu que tampava, igual aquele véu de Moisés. Caiu o véu. Jesus falou que tinha gente ali que estava com o véu, mas nós com o rosto desvendado, o que acontece? Contemplando como por espelho. O espelho naquela época não dava para ver muito nitidamente, era tipo aquele negócio lá atrás, lá, ó, aquele bebedor. Não era esse espelho como nós vemos hoje. O espelho naquela época era um negócio embaçado, você olhava assim, você não se via muito bem. E aqui ele está dizendo aqui, como por espelho, nós contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Esse processo que acontece é a santificação em nossas vidas, que é um processo diário, sendo transformado de glória em glória. Esse é um dos processos da santificação. E também um dos propósitos da predestinação. A santificação também é operada pelo Espírito Santo. A santificação, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Fomos escolhidos. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus pelos tessalônicos, dando graças a Deus por Deus ter escolhido aquela igreja. Quando? Desde o princípio, para quê? Qual que é o propósito? Para a salvação. Escolheu para a salvação. Mas por meio do quê? Por meio da santificação do Espírito e fé na verdade. Tem santificação, não tem como fugir. Eles foram escolhidos, os tessalônicos, aquela igreja, ele estava dando graças a Deus porque eles tinham sido escolhidos para a salvação. Mas o propósito era o quê? Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? E fé no quê? E fé na verdade. Irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é maravilhoso. Vamos aqui para frente aqui, irmãos. Vamos para o versículo 30, vamos ver se a gente consegue encerrar isso aqui hoje. Olha o 30. Lembra que eu falei no início? As coisas de irmãos, Deus, olha só. Tinha uma pessoa que estava muito triste, aborrecida, pensando em se matar. O pastor chegou na casa dessa mulher, e começou a aconselhar ela. E ela triste, pensando em se suicidar, pensando em se matar. E aí o pastor não tinha mais argumento com ela. E a mãe dessa pessoa estava fazendo um bordado, um crochê, igual minha mãe faz um crochê. E aí, aquele pastor olhou para aquele crochê, pegou da mão dela e falou: me dá licença por gentileza. Pegou aquele crochê, virou do avesso e mostrou para a moça e falou assim: olha que coisa feia, terrível isso aqui. E a moça olhou e disse assim: é porque o senhor está olhando para o lado avesso, vira do lado certo para o senhor ver, tanto que é bonito. Aí ele virou do lado certo e mostrou, e realmente era muito lindo aquele crochê. E esse foi o argumento que ele conseguiu tirar ela da depressão. Ele falou assim: está vendo, você está olhando pelo lado errado, você está olhando pelo lado errado as coisas. E esse argumento foi capaz de tirar aquela moça da depressão. Às vezes nós olhamos pelo ângulo errado e nós não conseguimos ver a soberania de Deus. Irmãos, Deus, Ele teceu tudo isso nos mínimos detalhes. Tem gente que olha para Deus e diz assim: não, Deus é assim, Ele enviou o seu filho, mas é um negócio assim, se eu, Irmãos, Deus fez as coisas nos mínimos detalhes. É nós que não conseguimos enxergar. Está na Bíblia, mas nós não conseguimos enxergar irmãos, é assim, ó. Tá tudo juntinho.
está tudo encaixado. Deus fez tudo certinho. A gente que não consegue ver, nós não conseguimos ver, por causa do pecado, embaça a nossa visão. Irmão, eu tiro o óculos assim, fica tudo embaçado. Não consigo nem ver o horário lá atrás, fica embaçado. O pecado embaça a nossa visão, e nós não conseguimos ver. Olha só, vou ler para vocês, agora parece que o véu vai cair do rosto. Olha só, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Agora vocês conseguiram ver, esse versículo aqui é o projeto. E imagine Deus, o arquiteto, ele está com a sua mesa de desenho, está o Espírito Santo aqui, está Jesus aqui, está o Pai aqui. Talvez o Pai estivesse no meio, o Filho à direita e o Espírito Santo à esquerda. E eles concordam entre si, porque eles não discordam jamais. É uma pessoa só, é um ser. São três pessoas distintas, mas na realidade é um Deus só, porque nós não cremos em três deuses, nós não somos politeístas, nós cremos num Deus, que ao mesmo tempo é três pessoas. Como entender isso? É fácil. Irmãos, imagine um quadro, está lá um quadro lindo, maravilhoso, lá bem pequenininho está a assinatura de quem fez o quadro, ele assinou. Na natureza também é assim. Na natureza é assim também. Deus fez todas as coisas. Os cientistas sabem, até os ateus. Deus deixou a sua assinatura nas obras de sua mão. Quer ver? A matéria é constituída de quê, Belinha? Você que está estudando. A matéria. Já chegou nesse ponto? Sólido, líquido, estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3. E eu sou constituído de quê? Corpo, alma e espírito. O que mais que é 3 na natureza? O que mais que é 3? Bom, tudo, a base da natureza, tudo é 3. Eu toco ritmo, harmonia e melodia, a música. Tudo, irmãos, tudo é 3 na natureza, tudo. Os cientistas, a base da célula é na base de 3 também. O DNA do ser humano é na base de 3. Tudo é na base de 3. Deus deixou a sua assinatura na natureza. Irmãos, Deus fez tudo, é nós que não conseguimos enxergar. Aqui ele diz aqui, e aos que predestinou, quando? Antes da fundação do mundo. O que acontece hoje, por obra do Espírito Santo? A esses também chamou. Aí Jesus fala lá em João 10, olha só o que Jesus diz. Vamos ver, irmãos, olha aqui, ainda bem que está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver se está dentro do tempo. Ixi, ô Jesus amado, não está dentro do tempo não, está quase acabando. João 10, versículo 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O que mais? Olha no versículo 16, no finalzinho: elas ouvirão a minha voz. Olha no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Por quê? Porque não tem mais condenação. Amém ou não amém? Estão entendendo ou não entenderam? Consegui ser claro? Olha, vou ler de novo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha o chamado aqui. Aos que predestinou, a eles também chamou. Por quê? Ele falou, Jesus falou, olha aqui, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha o chamado aí. Eu as conheço, ele sabe quem que é quem. Eu as conheço. Elas me seguem. Ou seja, uma das características da ovelha é seguir Jesus, é ser parecido. Por quê? Porque foi predestinado. Foi chamado também. Eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, irmãos, não é um negócio assim, talvez, quem sabe, se der certo. Não, irmãos, é um negócio certo. Eu lhes dou a vida eterna. Por que ele é digno de receber toda a honra e toda a glória? Por causa disso. Porque ele comprou, ele pagou com seu sangue, e comprou de toda tribo, língua e nação, um povo, para ser que? Reino e sacerdócio. Ele pagou, comprou e pagou.
Mas me diz uma coisa, e como que eu vejo isso hoje? Como que eu sinto isso hoje? Porque ele deixou um calção. Ele deixou o quê? Um adiantamento. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é um calção, sabe? Irmãos, esse é um negócio que acontece assim, nem deveria acontecer em nossa vida, mas quando você se aperta, você tem aquele relógio igual do pastor Daniel, bonito assim, você vai lá, acho que hoje em dia não tem mais isso, você vai lá no penhor e deixa lá e fala assim, me dá 50 conto aí, depois eu volto para pagar. Mas o camarada diz assim, deixa o relógio. Por quê? Porque o relógio é o penhor. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o penhor. Ele falou assim, vocês podem até não acreditar, mas eu vou deixar um penhor, um adiantamento para vocês, que é o Espírito Santo. Ele é o penhor, irmãos, nós temos certeza, ele está aqui. Se ele está aqui, ele vai cumprir a promessa. Amém? Olha só, o que mais? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Por que jamais perecerão? Por que a senhora não vai perecer? Por que a senhora não vai cair? Por que a senhora não vai? Por quê? Porque ele pagou o preço. Vou dar um exemplo melhor aqui. Vou dar um exemplo. Eu estou devendo 100 reais para a senhora. Não, vamos fazer o contrário. A senhora, eu estou devendo para a senhora 100 reais. Estou devendo para a senhora 100 reais. Aí eu chego lá, irmã Maria, eu vou lhe pagar os 100. Aí a senhora fala assim, não, pastor, o senhor está me devendo 200. Não, irmã Maria, como assim? Era 100. Não, é 200. É 200. Não, irmã Maria, não vou pagar 2 vezes, não. É só uma vez que eu vou pagar. É só uma vez, eu estou devendo só 100, pago 100. Olha só, Jesus fez o que na cruz do Calvário? Pagou, está pago, deixou um adiantamento, deixou o Espírito Santo como um adiantamento, está pago. A Bíblia diz que os nossos pecados, a escrita de dívida que era contrária a nós, foi o quê? Cravada na cruz. A escrita de dívida que era contrária a mim, foi cravada na cruz do Calvário. Ele pagou, eu falei aqui para vocês. Por que ele é digno de receber? Porque ele comprou, pagou. Espera aí, só um pouquinho. Se ele pagou, ele pagou com o seu, irmão, não é pouca coisa não, ele pagou com o seu sangue. E aí? A irmã Maria vai para o inferno. Chega lá para pagar. Não, está errada a conta. Jesus já pagou. Jesus já comprou. De toda tribo, língua e nação. Por que ela vai pagar 2 vezes? Só 100? Por que ela vai pagar 200? Irmãos, quem vai para o inferno vai pagar a dívida. Por que vai pagar a dívida? Porque não foi pago. Porque não foi pago. A conta é fácil. É nós que não conseguimos ver. Por causa do pecado que embaça a nossa visão. A conta já foi paga na cruz do Calvário. Por que ele diz aqui que jamais vai perecer? Por que é uma certeza? Por que existe uma certeza? Jamais perecerão. Por quê? Porque ele pagou com o seu sangue e ainda deixou um adiantamento, um penhor. É por isso que ele diz, irmãos, Jesus falava e as pessoas, tinham orelha, as pessoas tinham orelha, mas não ouviam. É por isso que ele diz assim, a voz foi dado o conhecer, a eles não, porque eles têm ouvido e não ouvem, têm olhos e não veem. Irmãos, tem coisa na Bíblia que está aqui, a gente não consegue ver, enxergar. Jesus falou assim, olha só, é um negócio assim, está entrelaçado. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por que veio? Estava lá no terreiro. Como é que é o nome lá do negócio? Na Umbanda. Estava lá na Umbanda. Por que a senhora veio? Vem, volta ovelha, volta ovelha. Como é que é? As outras ovelhas estão com saudade, Vem ovelha, vem ovelhinha, vem. Irmão, adianta eu ficar chamando aqui, chamando os irmãos para aceitar Jesus, domingo. Vem irmão, vem aceitar Jesus. Irmão, ovelha não precisa chamar, se chama uma vez só. Minha sogra fala assim, o almoço está pronto, quem quiser comer que vá. Minha sogra não fica chamando, às vezes eu vou lá comer lá, ela fala assim, o almoço está pronto, não vou ficar chamando. Antônio, vem comer, meu sogro, Antônio. Não, quem quiser, uma vez só para comer, chama uma vez.
Jesus também, no apelo. Irmãos, quem quer aceitar Jesus? Eu quero aceitar. Como é que foi com o senhor? O senhor viu ou não viu? Meu pai conta, diz que ele nem viu, ele já estava lá na frente chorando. Homem rústico, brabo, andava com 38 na cintura. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que mais? Que mais que ele diz? Eu as conheço. Ele conhece. Olha lá. Ele conhece. O que ele falou para Moisés em Êxodo capítulo 33? Moisés, eu te conheço pelo nome. O que ele falou para Abraão? Abraão, como que eu posso destruir Sodoma e Gomorra sem antes falar com meu amigo Abraão? Abraão, eu te conheço pelo nome. Falou para Moisés também, eu te conheço. Nós também. Ele conhece a senhora, ele conhece. Mas tem um que eles não conhecem, tem um que ele não conhece. Tem um que ele vai dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Tem gente que ele não conhece, mas tem os filhos que ele conhece pelo nome. Amém? Glória a Deus. Que mais? Eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão aquilo que me deu, aquilo que o Pai me deu. Quem que entregou as ovelhas na mão dele? Foi Deus. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, as coisas de Deus não é igual a gente pensa. Não, talvez, é um negócio assim solto. Ele mandou o filho dele morrer lá, mas é assim, se alguém quiser, né, vai, se não... Não, irmão, não é assim. A gente que olha para Deus como se Deus fosse humano como nós, mas não é. Deus planejou, está tudo certinho, está tudo arrumadinho. Olha só, vamos ver se dá tempo aqui, pelo menos rapidinho aqui, irmãos. Olha só, rapidinho. Vou só ler para os irmãos. É a questão do predestinou. A predestinação é um decreto eterno, é uma escolha livre e soberana de Deus. Ele é livre. É a gente que quer pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha e fechar e dizer assim: não, Deus tem que ser do jeito que eu quero. Irmãos, Deus é livre, Deus é soberano sobre todas as coisas. Olha só, vamos ver se tem mais coisas aqui. Propósito, qual que é o propósito da predestinação? Para ser conforme a imagem de Jesus. Então não tem desculpa, eu fui predestinado, eu sou ovelha, então vou para o mundo pecar. Negativo. O propósito da predestinação é para ser parecido com Jesus, é para ser a imagem e semelhança de Jesus. Olha o chamou aqui. Esse chamado pode ser resistido? Pode. O chamado pode ser resistido. Por quem? Quem que pode resistir ao chamado? Quem? Os bodes que vão estar lá no final vai separar o joio. Esses resistem. Eles resistem ao Espírito Santo. Os bodes resistem. Pastor Daniel, chama um bode para aceitar Jesus. Irmão, aceita. Só um exemplo, viu? Só um exemplo. Ovelhinha de Cristo. A senhora é ovelhinha, mas vamos supor. Nem vou olhar para a senhora, vou olhar para uma cadeira. Vem, bodezinho, vem aceitar Jesus. Vamos aceitar Jesus. Vamos para a igreja, bode. Vamos para a igreja. Não, ele resiste. Não quer. Como que é bode? Quando você vai matar bode, o senhor vai matar bode, o senhor faz como, pastor Daniel? Esperneia, bode sobe, irmão, bode, se você deixar um pau ali, ó, assim, na beira de um, o bode sobe, ele sobe em cima de um telhado desse aqui, ó. Ele anda por tudo, bode, irmãos, criador de bode sabe, se eu tivesse tempo eu ia falar para os irmãos aqui, o bode, irmãos, o bode é terrível, as ovelhas enxergam pouco, o pastoreio é fácil de pastorear ovelha. O bode, sabe o que os pastores fazem? Eu sei, porque eu já estudei isso aí. Os pastores eles colocam um breguelinho aqui, ó, no bode. Por quê? Porque o bode, ó, vai longe, irmãos. Irmãos, ele faz xixi na perna para demarcar território. Irmãos, o bode é um trem virado no ZTL, irmãos. Tal do bode. Pastor Daniel, é fácil pastorear bode? Não é fácil, bode esperneia, dá trabalho, faz confusão dentro da igreja, coloca um contra o outro, se levanta contra o ministério, não honra pastor, diz assim, moço, eu obedeci pastor, mas de jeito nenhum, meu negócio é com Deus. Olha só,
Olha só, eles podem resistir. Mas e os filhos? A senhora resistiu o chamado? Irmão, eu consigo ver isso na prática eu consigo ver. Quem é filho não resiste. Pode estar no último suspiro no leito do hospital. Antes de você morrer, Jesus te ama. Quer aceitar Jesus? A lágrima escorre, mexe a cabeça, você não tem mais voz, está morrendo, mexe a cabeça que sim, faz um sinal que sim. As minhas ovelhas, nem que seja no último suspiro, vai ir, irmãos, isso é notável, isso dá para ver, dá para enxergar. Como que eu posso dizer que não é assim? Como que eu posso negar? Ovelhinha, vem, não, peraí, eu estou aqui no candomblé, não vou. Vem, ovelhinha, vem, a voz do bom pastor te chamando. Oh, Jesus, eu te aceito. Irmãos, é assim que funciona. Amém? O chamado vem através de quê? É Deus que chama, mas vem através do quê? Pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Tem um chamado externo. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus que falou, Mateus 20, capítulo 20, versículo 16. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem um chamado externo. Prega o Evangelho para um monte de gente. Vem aquele monte de gente. Muitos são chamados. 1, 2, 3, 4, 5. Poucos escolhidos. Chamado externo. E o chamado interno? Como que funciona o chamado interno? É eficaz. É irresistível. Não resiste. Pode andar no mundo pecando, filho de pastor, fazendo tudo que não prestava. Um dia, vem ovelha. Não tem escapatória, irmãos. O Espírito trabalha no coração, convence da culpa, ilumina o entendimento, submete a sua vontade. Ele submete a sua vontade, porque Deus opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. É assim que funciona. Olha só, isso é tremendo, irmãos. Quem dera se eu pudesse ficar aqui a noite toda com vocês. Olha só, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. Me dá mais 5 minutinhos, tem que falar. Me perdoe, mas eu tenho que falar, senão eu não vou sair do 29, irmãos. Senão eu não vou acabar esse trem hoje. Tem que acabar. No outro nós temos que ir para o 31. Para o 30. Olha só, justificou. Como que funciona a justificação? Salmo 32, versículo 1 até o 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade ou pecado, e em cujo espírito não há dolo. O salmista Davi dizendo assim, alegre, feliz é aquela pessoa que Deus não atribui pecado, porque se atribuir é inferno. Não é atribuído o pecado. Não peca, mas tem um arrependimento verdadeiro, vem com choro, vem com tristeza. E Deus não atribui culpa, porque se Deus atribuísse culpa, era inferno. Então Ele não atribui culpa. Mas como que funciona? Deus não passa a mão por cima dizendo assim, eu vou fazer vista grossa, me dá um dinheirinho por fora, eu vou fazer vista grossa igual um juiz lá no fórum, me dá 30 mil reais aí que eu dou a causa assim. Deus não faz vista grossa, porque Deus não tem por inocente o culpado. Deus não tem por inocente o culpado. Então como que Ele não atribui culpa? Como que isso funciona? É porque foi mudado o status no céu, uma vez só, de culpado para inocente. Era culpado, mas aí Jesus morreu na cruz. O que Apocalipse fala? O que Apocalipse fala lá? Ele comprou, pagou. É por isso que Satanás não tem mais poder de acusar. Por quê? Porque não existe mais condenação. Irmão, está tudo assim, está tudo justinho, está tudo justo. Irmão, a mesma coisa que quando se aperta os parafusos, tudo fica justinho assim, a engrenagem funciona certinho, não fica aquele negócio frouxo, né? Ajustadinho. Está tudo ajustadinho. Pagou, comprou. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele homem a quem o Senhor não atribui culpa. Por quê? Porque foi justificado. Isso aqui é justificação. Justificação é mais do que perdão. Perdão é estar devendo para o banco 10 mil reais e não ter condições de pagar. Alguém vai lá e paga. Perdão é isso aí, está 0 a 0, não tem, está zerado. O que é justificação? Justificação é alguém vai lá e paga a dívida
Lembra de Jesus? Alguém vai lá e paga a sua dívida e ainda coloca na sua conta mais 10 mil reais. A conta fica positiva. Isso é justificação. É a mais, é além do perdão. Não foi só perdoado. A justiça de Cristo é colocada em nós. E o nosso pecado é lançado sobre ele na cruz do Calvário. Houve uma troca. O nosso pecado foi colocado nos seus ombros. É isso, 53. E a justiça de Cristo é colocada em nós. Isso é justificação, é mudado o status. Antes, culpado, e agora? Inocente. Isso é justificação. E a glorificação? Por que ele falou assim? Por quê? Por que ele diz assim, ó? E aos que predestinou a esses também, ó, é o mesmo número. É o mesmo número. É importante que vocês entendam isso, irmãos. É o mesmo número. Olha só, preste atenção na palavra, na Bíblia. E aos que predestinou, a esses também, o que? Chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, ou seja, foi feita essa troca, pecado para lá, justiça para cá. E aos que justificou, a esses também. Mas peraí só um pouquinho. Não, está errado. Alguém escreveu errado isso aqui. Glorificação é depois, quando Jesus voltar nas nuvens, eu vou ter o meu corpo transformado, aí sim vai ser glorificação. Por que ele colocou esse trem assim? E a esses também glorificou. Sabe por quê? Porque é algo tão certo. Porque é algo assim, é a mesma coisa que se somar 1 mais 1 dá 2. É algo certo, não é duvidoso, não tem dúvida. O apóstolo Paulo, ele não tinha dúvida. A esses, aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, a glorificação nossa é tão certa que ele coloca o verbo no passado. Não tem dúvida, não existe dúvida. É simples assim, não tem dúvida. Não existe mais condenação. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, me perdoe, 15 minutos passou. Coloque-se de pé, vamos orar para agradecer a Deus. Eu tenho certeza absoluta que os irmãos aqui, né, gostaram de ouvir a voz do bom pastor. É bom demais, irmãos. Fala de novo aqui para todo mundo ouvir. Meu pai, ele criava ovelha e criava cabrito. Quando ia matar um cabrito, mais berrava, fazia tanto escândalo. Quando matava uma ovelha, a gente via, escorria lágrima, mas não berrava. Que é diferente. A diferença é grande. A ovelha é diferente. É, e pendura. Tanto ovelha como cabrito. Mas o cabrito berra e esperneia, irmão. Irmãos, e a ovelha derrama lágrima, sim, mas não berra. Se chegar uma ovelha a berrar, pode soltar. Não berra. Guarde isso no seu coração. De jeito nenhum. Guarde essa palavra no seu coração. Isso aqui não é para todo mundo, irmãos. Isso que eu falei para vocês aqui hoje à noite não é para todo mundo. É para poucos. É aquela coisa que eu sempre digo aqui. Tem gente que anda, que a irmã Vânia tem a bicicletinha. Ainda tem ou não? Já vendeu a bicicleta ou está lá com a bicicletinha? Vou usar a bicicleta da irmã Vânia. A irmã Vânia está pedalando, sol quente. Chega a irmã Maria das Graças e fala assim: irmã Vânia, liga o motor da bicicleta. Tem motor, por que a senhora está pedalando sol quente? Assim é as coisas de Deus. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que usufruir. Pega essa palavra e coma como se fosse aquele doce de leite que você compra lá em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, aquele pote assim, doce de leite, feito no tacho. Você não gosta, não? Eu gosto. Aí você pega aquele pote assim, aí você pega aquela colherzinha bem pequenininha e vai comendo. Dura 1 ano, você vai saboreando. Não, eu tenho que comer devagar esse trem. Tem gente que vai lá e come de uma vez. Não, tem que saborear. Todo dia você vai comer um pouquinho, saboreia. Irmão, isso aqui é para saborear. Saboreie a palavra do Senhor. É que nem o queijo, o queijo está 160 reais, tem que ver Só está muito caro. 160 reais. Saboreie a palavra do Senhor, amém? Ó, tem isso no seu coração, isso aí, irmão. Isso aqui, irmãos, é segurança.
uma segurança, é uma âncora. Aquilo que o autor aos Hebreus fala é a âncora da alma, é a âncora que nos mantém seguros, firmes. Não tem assim aquele vento que vai te desestabilizar, porque você tem essa firmeza. Guarde Romanos 8 no seu coração, com uma firmeza, né? Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, obrigado pelo momento que nós tivemos aqui na Tua casa, Senhor. Que nós possamos ter essa palavra em nossos corações, que nós possamos saborear isso aqui, Pai, que isso possa servir de alimento espiritual, que isso possa servir como um combustível da nossa alma, Senhor, que nós possamos continuar com a esperança viva em nossos corações, Pai, que isso não sirva, Pai, que nós não venhamos entender isso da maneira errada, mas que nós possamos compreender, Pai, os propósitos eternos que o Senhor teve antes da fundação do mundo, que nós possamos compreender e saborear tudo isso, Pai. Nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.